Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui, tá? Eu sou Marcione, sou professora do Ney e hoje nós estamos aqui com essa bancada belíssima, né? Essas mães aqui. E hoje nós temos no nosso podcast, nós estamos falando sobre o assunto Amor que Fala. O nosso projeto, o nosso bate-papo hoje, meninas, ele visa celebrar a vivência de vocês como as mães, né? Compartilhar com a gente as vivências, as experiências que tantos nos motivam, né? E eu quero que cada uma de vocês se apresentem aqui pra gente e fale quem é seu filho, a série que está, tá bom? Vou começar por aqui. Olá aos web ouvintes, né, desse maravilhoso podcast. Eu me chamo Sônia Ribeiro. Eu sou mãe da Manuela Regina Lobato Ribeiro. Ela é aluna do 2º ano da manhã, da professora Cris. E sou mãe atípica. Minha filha é autista, nível esporte 1. Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Edna. Eu sou mãe da Lilith Moda, da primeira série do ensino médio. A Lilith, ela tem um diagnóstico de TDAH do tipo desatento e está aqui no SESI desde que ela se entende por gente, praticamente. Boa tarde, me chamo Camila, sou mãe do Guilherme Machado. Ele está no 2º pré de tarde, né? Ele tem o diagnóstico de autismo desde os 2 anos. Estamos aqui, né? Ele é o 1º ano que ele está na escola, então é um desafio muito grande. Foi tanto para ele quanto para mim. Está aqui com mais o suporte da escola, né? Tem todo esse acolhimento. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Vanessa, eu sou mãe do Rafael Teixeira. O Rafael, ele está no 7º ano, já é o 3º ano dele aqui na Escola SESI. Ele é deficiente visual. O Rafael ficou cego aos 5 anos de idade, né? E os desafios são diários, né? E espero contribuir aqui com a nossa experiência de superação, né? Que a gente vem tendo até então. É isso aí, meninas. Sintam-se todas abraçadas pela escola, tá? Acolhida. Esse nosso episódio de hoje, ele tem como interação o NEI, né? Que é o Núcleo de Educação Inclusiva, juntamente com o NAS, que é o Núcleo de Apoio Socioemocional, e o Lazuli News. Agora eu vou passar a palavra para o nosso psicólogo Caio Renan Carvalho, que vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Meninas, sejam bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Esse bate-papo ele é importante porque vai nutrir as nossas vidas e essa troca de experiências ela é fundamental não só para a nossa vivência enquanto escola, mas também principalmente para a vivência de vocês. Eu quero começar fazendo a primeira pergunta e eu queria poder ouvir de cada uma de vocês. Como é que foi que a maternidade chegou na vida das senhoras? Como é que essa notícia chegou e como é que vocês receberam e como é que foi para vocês tudo isso? Quem gostaria de começar falando? Eu posso começar. Vamos lá. A minha maternidade, para alguns, ela chegou relativamente tardia. Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho já não mora mais aqui, ele já é maior de idade. Então eu fui mãe pela primeira vez aos 27, né? E a Lili, ela já veio 5 anos depois. E a Lili foi uma gestação que eu já não esperava. O meu primeiro filho foi esperado, eu queria um menino, desde pequena eu tinha a ideia, por mais que eu não tenha um companheiro do meu lado, mas eu quero ter um filho menino, né? E veio. Veio o menino que eu queria, e que também estudou aqui, inclusive, né? Enquanto morava comigo, também estudou aqui. E depois veio a Lili, já 5 anos depois, no momento em que eu achava que estava ótimo ter só um filho. Então, quando a Lili veio um medo também. Aí primeira coisa, será que eu vou saber ser mãe de menina? Porque eu fui criada pelo meu pai, então eu não sou feminina, entendeu? Eu não sou uma mulher feminina. E eu tinha muito medo de não saber criar uma menina. Né? E aí, quando ela veio, eu tive muitos medos. Eu tive, assim, num primeiro momento, uma coisa de... E não tenho medo de confessar, eu tive uma pequena rejeição. Eu dizia, eu não quero ter um filho a essa altura, né? Mas veio, tudo bem, vamos lá. Então, depois que ela nasceu... E aí todo mundo, o Arthur, o irmão apaixonado, todo mundo, a Lili, ela realmente veio para iluminar a gente. Ela sempre foi uma menina diferentezinha, mas aquela animação que todo mundo que olhava acabava rindo por alguma coisa. Né? Então sempre foi assim. Então
de início, sempre, para mim, ser mãe era uma coisa que não importasse quando acontecesse, eu sabia que ia acontecer e que ia ser muito bom. Quando ela veio, foi uma quebra. Cara, eu não queria, mas e aí? E aí eu fui aprendendo no caminho, inclusive a ser mãe de menina, né? Que aí hoje em dia, já na adolescência dela, já tivemos muitas viradas nessa questão de como foi a criação dela e como é atualmente a nossa convivência. Hoje somos só nós duas, né? Hoje eu sou mãe solo, vemos só eu e ela aqui. Mas, assim, eu gosto muito de ser mãe. Só que a minha maternidade, ela não é o que, aos olhos da sociedade, seria uma maternidade tradicional. E eu gosto dela exatamente por isso. Se você olhar, eu olho às vezes e digo assim, gente, os meus filhos saíram totalmente diferentes a mim. E ainda bem que eles saíram diferentes, entendeu? Porque eu não criei os dois, como eu sempre digo. Por exemplo, meu filho, ele vai fazer 21 anos agora em julho. E ontem mesmo ele disse, mãe, eu tô morrendo de saudade da senhora e tal. Eu digo, meu filho, a minha asa tá aqui, para você vir. Mas eu sei que aqui você não consegue o que você quer para sua vida. Ele é do audiovisual, sabe? Ele estuda produção cênica na universidade lá no Pará. Olha que bacana. E ele se encontrou numa área que a pessoa vai olhar e vai dizer, gente, produção cênica, o que tu foi te meter nisso? Tu não vai ganhar dinheiro. É a escolha dele. Foi para isso que eu criei meus filhos, para eles escolherem o que eles queriam fazer, para eles serem o que eles querem ser. Uma coisa que lá atrás eu não fui muito estimulada, só pelo lado do meu pai, um pouquinho, mas sempre tinha aquela visão do... eu tenho que seguir uma coisa mais tradicional, né? Ser uma coisa mais tradicional. E aí eu já quebrei nas minhas próprias escolhas profissionais. E para eles eu já deixei, você vai fazer... Eu vou te dar o meio. E você vai ser o que você quiser. Então, hoje, eu posso dizer que apesar de todas as questões que a gente tem na maternidade, eu posso dizer que apesar de tudo eu criei seres humanos muito bacanas. Que não são perfeitos, assim como eu não sou perfeita, assim como eu estou aprendendo muita coisa, inclusive com a Lili. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Tem dia que eu paro e choro e digo, gente, eu não vou conseguir. Mas, digo, não, eu vou, bora seguir em frente, né? Bora ver no que é que vai dar. Tem dado certo até agora, espero que continue dando. Bem, ao contrário da minha colega Edna, eu optei no início da minha vida reprodutiva, eu optei pelo meu lado profissional. Então, eu investi muito em estudo, carreira profissional, e eu consegui alcançar um nível, aquele que eu queria chegar, em termos de formação acadêmica e em termos profissionais e renda. E fui ser mãe muito tarde. Eu fui mãe aos 45 anos. Eu não pude ter filhos biológicos, então eu optei pela adoção. A Manuela é minha filha do coração, mas eu digo para vocês assim que não parece, ela acaba... a convivência faz com que eles adquiram traços físicos mesmo da minha família, do lado da minha família. E a Manuela chegou para mim num momento assim de muito difícil, era um divisor de águas de carreira. Ela chegou comigo em 2018 e eu acompanhei desde a gestação da mãe biológica até o dia em que eu recebi a sentença da adoção. E a Manuela estuda aqui no SESI desde o primeiro ano e ela começou a apresentar os traços, as características do autismo desde os 2 anos. Foi quando eu vim perceber alguns sinais e devido eu trabalhar também com isso, eu também sou professora, milito na área da educação especial também. E depois que eu observei, aí vem os desafios, né? O principal desafio que a gente enfrenta é o preconceito da própria família. Eu sou a única, eu sou de uma família de 9 filhos, nós somos 6 mulheres, uma já falecida, e todas tiveram filhos biológicos. Eu fui a única que não tive filho biológico. Mas a Manuela foi recebida com muito amor, com muito carinho pelas famílias, e a gente consegue superar os desafios porque a gente tem esse apoio familiar. Quando ela começou a apresentar os traços do autismo, vieram os preconceitos, que a gente vai superando a cada dia. Eles não vão acabar. Mas a gente tem esse desafio de enfrentar não só o preconceito pelo fato dela ser autista, mas que ela aprenda a lidar com isso também. E a escola tem sido o NEI, o atendimento psicológico que ela tem recebido na escola,
tem nos ajudado sobremaneira para que a gente possa lidar com isso. Hoje ela já tem uma evolução muito grande, hoje ela já socializa, ela já conversa, fala até demais, né? Ela conhece todo mundo aqui da escola, ela sabe dizer os nomes das professoras, das tias, como ela chama, e ela tem desenvolvido bastante. Ela tem um pequeno atraso de cognição, o aprendizado dela é muito lento, mas ela tem feito esse trabalho no contraturno aqui no NEI, e a gente tem já obtido bastante resultados com ela, e ela gosta muito de aprender. Eu cobro bastante isso dela, porque eu sou dessa área, tanto da educação quanto de formação acadêmica, e ela diz para mim que o dia que ela é mais feliz é o dia que ela vem para a escola. Né? Quando ela não vem para a escola, ela fica extremamente muito triste em casa. E isso me deixa feliz, porque eu tenho na escola a segurança necessária que você precisa de deixar o seu filho e trabalhar tranquila, sabendo que aqui ela está tendo todo o suporte, que ela está tendo, inclusive nas situações que ela já enfrentou, a escola tem nos ajudado a enfrentar juntos, né? E ela sente essa segurança. Então, acho que isso é muito importante. Esse foi um dos motivos que me trouxe a escolher a Escola SESI por ser uma escola de referência, né? Não poderia ser diferente nessa área. Ela é muito participativa, ela tem algumas comorbidades que às vezes causam dificuldades, mas que a gente vai superando a cada momento. Eu acho que isso que é o bacana, é essa interação com os diferentes, para que ela então perceba o quanto ela é especial para a escola, para a família, para as pessoas. E é assim, a cada momento ela vai superando esses desafios. Eu acho muito importante esse apoio que a escola tem nos dado. Perfeito. Por mais que vocês vivenciem situações diferentes, no sentido de uma ser mãe de adolescente, outra de uma criança que ainda está ali na segunda infância, mas vocês já começam a estimular esse processo de que as meninas tenham essa autonomia necessária, principalmente pensando para a vida. Antes de passar a palavra para as meninas, eu acho uma coisa que me chama muita atenção na fala de vocês é a visão que vocês têm sobre a maternidade, que vocês estão criando as filhas de vocês para um mundo e para um mundo sem vocês, né? Para uma vivência de um mundo que elas vão precisar experimentar e vocês estão ali para dar esse suporte para que elas possam ter. Muito obrigado pela sua fala, foi muito enriquecedora para a gente. Vem cá, eu vou falar aqui um pouquinho. Vocês sabem que ser mãe no século XXI, a gente tem desafios e conquista, né? A gente tem que conciliar trabalho, a nossa carreira, a família, a pressão da sociedade e a nossa também, às vezes, de ser... Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou preparando o meu filho para o futuro? E quando eu não estiver aqui, quem vai acalentá-los? Será que eu sou forte o suficiente também para dizer... Vá, que eu estou ao seu lado? Exatamente. Ou sempre, não, eu vou estar sempre à sua frente? Não, porque mãe é isso, a gente prepara eles para o mundo. Mas até que ponto eu estou preparada também para deixá-los irem? Exatamente, perfeito. A maternidade chegou na minha vida muito cedo. Eu sou a famosa mãe adolescente. A minha primeira filha eu tive aos 17 anos, né? Gabriela hoje já tem 23 anos. E o Rafael, ele veio depois de 10 anos, né? Gabi tinha 10 anos quando ele veio. E também não foi uma gravidez planejada. E o meu medo era de ser mãe de menino. Eu disse, meu Deus, eu sei ser mãe de menina. Como é ser mãe de menino? Eu tinha muito esse medo, né? Mas, assim, o Rafael foi maravilhoso, né? Porque ele chegou... Foi tudo como planejado, né? Nasceu tudo tranquilo, tive uma gravidez tranquila, né? E tudo como tinha sido da Gabriela, tudo normal, né? E aí ele nasceu saudável, teve a fase de bebê saudável, e quando chegou aos 4 anos foi quando ele começou a adoecer, né? É quando o mundo desaba na cabeça da gente, que até então... Tá tudo tão certo e a gente faz planos para os filhos da gente e de repente a gente se vê numa mudança tão drástica que o Rafael perdeu a visão aos 5 anos de idade e ele estava aprendendo a escrever. Eu lembro muito bem desse dia, quando eu fui na escola, estudava no Intergênios, que eu peguei o trabalho dele, ele escrevendo o nome dele, e uma semana depois o Rafael não conseguia mais fazer as atividades dele. Né? Então foi muito duro.
E a gente teve que recomeçar, na verdade, mas foi um longo processo. Até a gente chegar nesse momento de dizer, não, chega, vamos sair desse fundo, desse poço, porque enquanto eu estava no fundo do poço, o Rafael estava no fundo do poço junto comigo. E ele não podia ser vítima 2 vezes. Eu dizia, chega, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente passou, Rafael, nós passamos 3 anos em tratamento fora do estado, tentando recuperar de todas as formas, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Ele perdeu completamente a visão dos 2 lados. E assim, tem sido um desafio, porque a gente teve que recomeçar, na verdade. Recomeçar do zero. Porque tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha planejado para ele, até então uma criança normal, saudável, com todos os sentidos 100% funcionando, já não servia mais. Então, e todo dia, eu digo todo dia, já tem 7 anos que a gente está nessa vivência da deficiência visual, que é muito limitante. Mas mesmo assim, todo dia a gente se depara com coisas novas, desafios novos, que eu digo, meu Deus do céu, será que eu consigo? Agora eu não consigo mais. Eu só consigo até aqui. Eu digo, não, mais um dia, levanta a cabeça, mais um dia, vai mais um dia. E a gente termina mais um dia. Isso a gente vem passando semanas, meses e anos, mas não tem sido fácil. E o Rafael tem se mostrado, sabe, uma criança muito carinhosa, sabe? Ele nunca reclamou. Ele é tão, eu acho assim, tão impressionante o jeito dele, que eu acho que ele se preocupa mais comigo de não reclamar, sabe? Ele não reclama, ele nunca reclamou de todo o processo que ele passou, que foi muito, muito dolorido, que ele veio da perda, né? O ser humano, ele não está preparado para a perda. Tudo dói muito quando você perde. E ele nunca reclamou. E eu percebo, ele me poupa muito disso. Quando ele sente que eu estou triste, mãe, você está triste, mãe. Ele é muito sensível. E ele me dá muita força para continuar. A minha força para continuar vem muito dele. Muito dele. Ele é uma criança incrível. Eu sou muito apaixonada por ele. E eu vejo como ele vai plantando, sabe? Isso, as pessoas que rodeiam ele sempre, né? As pessoas gostam muito dele. Eu percebo esse carinho. E é isso, meninas. É sobre isso. São seres especiais. Especiais. Na realidade, meninas, a gente precisa ser forte, né? Para estar com eles. A gente pode até ficar enganado, mas eles percebem. Eles nos conhecem, eles sabem. É um olhar, é uma chegada, é um chegar em casa, é um boa noite, é um bom dia. Eles conhecem como nós estamos. É o silêncio. Quando eu chego muito quieta, muito calada em casa, do silêncio, porque ele não tem como ver o meu semblante, ele não tem como ver a minha lágrima escorrendo, mas ele sabe, no meu silêncio, ele sabe quando eu não estou legal. Ele sabe. E ele já chegou até a perguntar para mim, mãe, eu sou um problema para você? Eu disse, não, meu filho, nunca, jamais. Agora a gente tem desafios que a gente tem que segurar uma mão do outro. Eu já falei para você, não vai ser fácil, mas é possível. Não vai ser fácil, né? Mas é possível. Não adianta também a gente romantizar e eu chegar para ele e dizer, meu filho, pode tudo. Não pode tudo. Tem a limitação e a gente tem que ser muito claro com relação a isso e não criar expectativa neles para depois se frustrarem mais na frente, né? E dizer, você falou que eu podia e agora eu não posso. Eu sou muito clara com ele, muito clara. E ele é um garoto muito sensível. Ele é muito sensível, Rafa. É isso. Essas crianças, elas vêm ao mundo exatamente para colorir aquilo que está em preto e branco nas nossas vidas e vem também para nos dar a força necessária que a gente precisa para continuar, para lutar, para que a gente possa estar presente nesse mundo, fazer a diferença. E uma criança na condição que o seu filho ostenta, é muito difícil, porque o mundo ele não está adaptado para a perda seja de qualquer dos sentidos, né? E o da visão, ele é um dos mais difíceis, porque você não vê as cores, você não vê o mundo como ele é, como ele se apresenta. Alguém tem que apresentar o mundo para você, né? E ele começa em casa. E a escola tem esse papel fundamental de apresentar esse mundo social. A escola é a segunda casa social que os nossos filhos vão se deparar depois que saem do nosso lar. Então, eu quero dizer para você que eu sou muito solidária, eu entendo, eu compreendo, porque não é fácil.
Mas assim, quando a gente olha nos olhos, quando a gente vê um gesto de carinho, quando a gente vê essa preocupação, quando a gente vê o esforço deles em aprender, melhorar, aí tudo vale a pena. Aí você se renova. Você vai só se renovando. As forças para mais um dia, mais um dia. Bom, né? Maternidade para mim foi uma coisa sonhada, mas quando eu era bem nova, né? Eu sonhei muito em ser mãe. Só que foi passando o tempo, eu perdi a minha mãe, né? Então foi um sonho que eu falei que eu não queria mais ser mãe. Porque eu não queria fazer com que uma pessoa sentisse a dor de perder uma mãe. E depois que eu perdi minha mãe, 1 ano depois eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada. Foi, meu Deus, será que eu vou amar essa criança? Então, o Guilherme nasceu. E como a mãe falou aqui, como é que eu vou ser mãe de um menino, né? Porque eu tenho 3 irmãs meninas. Eu só tenho prima mulher. Eu vivi assim num mundo rosa e de repente eu tenho um filho menino. Mas o Guilherme, assim, é o primeiro filho, foi o primeiro neto, foi o primeiro sobrinho, é a primeira criança da casa, né? Então, eu não conhecia os sinais do autismo. E quando foi se apresentando os sinais, né, não fui eu que olhei assim e falei, será que isso é normal que ele está fazendo, né? Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, colocava a mão nos ouvidos. E eu não tinha esse entendimento e nunca tinha conhecido uma criança, né, que fosse autista. Não sabia os sinais. Minha irmã falou assim, Mana, tu acha que isso é normal, que ele tá fazendo e tudo, né? A gente vai logo pro Dr. Google. Fui jogando as coisas lá do que ele fazia. A primeira coisa que deu que era autista, né? Aí... E a gente relutando. Eu falei, meu Deus, será que é? Será que não é? E como a mãe falou ali, né? A gente lidar com a questão do preconceito porque a família paterna não aceitava. Né? Quando logo que eu falei sobre essas coisas, o Guilherme começou a ter o atraso de falar, tinha passado 1 ano, ele não falava ainda, teve atraso das pequenas coisas do marco do desenvolvimento dele. Então, quando eu falei isso, que ele poderia ser, que eu precisava começar a investigação dele, falavam que eu estava colocando coisas no meu filho, que não existia, que era super normal uma criança começar a falar depois de 1 ano, que a gente sabe que isso não é, né? Que a criança vem começar a falar assim logo as primeiras palavras com 1 ano, mamãe, essas primeiras coisas, né? Que uma criança típica faz. Então... Não foi uma gravidez planejada, não foi uma maternidade que eu sonhei, né? É uma maternidade completamente diferente. A gente aprende mais com eles do que eles conosco. É todo dia uma luta, né? Então, eu já cheguei a colocar o Guilherme numa escolinha perto de casa, mas ele ia uma vez, acho que... Durante todo o ano, assim, acho que ele chegou aí umas 5 vezes. Então, eu tinha muito medo, né, de colocar o Guilherme numa escola pelo preconceito, por não saber o que se passava, assim, dele longe de mim. É muito difícil, assim, a gente chegar e colocar nossos filhos numa escola. Eu ficava com muito medo, eu acho que é tanto que na primeira reunião com a professora dele, ela percebeu que eu estava muito nervosa em deixar ele, muito nervosa em, será que ela vai saber, assim... Tá assim com o meu filho ali, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, então será que meu filho vai ficar bem ali longe dos meus olhos? Porque eu conheço meu filho. Né? Eu conheço as limitações dele, eu sei quando ele quer falar, ele quer falar, ele quer pedir alguma coisa para mim, eu conheço ele. Mas será que a professora vai ter esse olho atento para ele,
né? Então a gente um dia de cada vez. A professora foi me acalmando, não, mãezinha. E a gente conversa, ele vem. Semana passada, na sexta-feira, foi o aniversário dele aqui na escola. E eu percebi quanto ele é querido, não só pelas professoras, pela auxiliar, mas pelos alunos, sabe? Pelos coleguinhas. Quando ele percebe que ele está chegando ali. Olha a mãezinha do Guilherme, a mãe do Guilherme tá chegando com ele. Aí ele entra assim, as crianças vão abraçando, aí ele fica assim, tipo assim, estátua, né? E as crianças abraçando ele ali. Aí a gente se sente mais confortável, mais tranquila, porque eu sei que ele tá num lugar seguro, né? Que eu sei que eu posso deixar meu filho ali. Mas foi um longo caminho até chegar aqui hoje, assim, deixar meu filho com tranquilidade. Porque era uma coisa que eu não tinha. Acho que quando eu conversei com a psicóloga também, acho que ela percebeu, assim, ela tá muito nervosa, assim. Porque é muito difícil a gente deixar, assim, nossos filhos. A gente não sabe como é que o mundo vai receber eles. Eu penso muito assim, meu Deus, porque a família paterna já não recebeu com tanto, assim, como eu queria que recebesse. Meu filho é autista e tudo. Mas a escola se recebeu ele de um jeito que a família dele paterna não recebeu. Então a maternidade atípica foi muito difícil para mim, né? Não que eu não amo meu filho, eu amo muito, assim, de um jeito que, como falam, né, um amor que chega a doer, de tanto que a gente ama. É uma coisa assim, como fala, é de louco amar uma criança, é aquele medo de deixar, é aquele medo de morrer, quando eu morrer aí, como é que vai ser, né? Deixar o nosso filho, aí eu falo assim para as minhas irmãs, olha, quando eu morrer, se vocês derem meu filho para a família do pai dele, né? Eu venho lá de baixo, vocês vão pegar meu filho de volta, né? Porque é um cuidado que eu acredito que, assim, não que os pais não tenham, né? Mas a mãe sempre está atenta a tudo, aos pequenos detalhes, querendo que o filho evolua, querendo que o filho falhe, querendo que o filho acompanhe um desenvolvimento que às vezes ele não tem, né? Mas a mãe sempre está ali, como dizem, né? Muitas das vezes a mãe é do filho, né? Porque a gente ama de um jeito diferente, né? A gente ama de um jeito infinitamente, assim, que a gente coloca o filho acima de tudo, né? Eu não trabalho fora de casa, né? Eu tô 24 horas com meu filho, então deixar ele vir pra escola foi um grande desafio para mim. Esse final de semana, né, muitos a gente ouviu falar que nós somos joias, né? Mas eles são as nossas joias, né? Eu não imagino, assim, como é a dor de uma mãe não estar com o seu filho perto, né? Eu sou mãe. Antes de ser mãe, uma vez eu me lembro que eu falei, mãe, eu te amo mais que tudo, você é a razão de meu viver. Ela disse, minha filha, eu sei, mas você ama mais sua filha? Eu fiquei, não, mamãe, acho que ela não tá muito legal das ideias, né? Aí aconteceu um episódio que a minha filha foi levar o cachorrinho dela para dar um passeio e do nada ela sumiu. Eu fiquei desesperada. Eu literalmente me acoquei e pedi pela minha filha. Aí tá, ela tinha saído, o meu irmão passou, pegou ela e foram jantar. Quando ela chegou, eu disse que quando ela chegasse eu ia dar um cascudo nela, eu abracei ela tão forte, e aí eu chorei. A minha mãe disse, minha filha, lembra quando você disse que você me amava muito, eu disse que você amava mais sua filha? Esse é o amor. Ela falou, eu amo a minha mãe, mas vocês são tudo para mim. Então, essa nossa, assim, um receio de, será como é que vai ser lá fora? Quando ele sair aqui da minha casa, é natural que a gente tenha medo de... Eu não gosto muito de usar a palavra morrer, eu gosto de descansar. Quando a gente for descansar, como será que o nosso filho vai estar aqui? Porque, gente, como você falou, a gente vive numa sociedade preconceituosa. A gente não pode romantizar para ele, dizer, você vai lá e você vai ser aceito. A gente tem que dizer, olha, você vai encontrar obstáculos, mas você tem a capacidade. Isso. Que todos nós temos de enfrentar esses obstáculos. Não foi no primeiro, vai ser no segundo, mas continue tentando. Né? Continue tentando. Meninas, uma coisa me chama muita atenção na fala, no olhar, na forma como vocês expressam a maternidade, é que
em um dado momento vocês estavam ali vivendo a vida de vocês e depois o coração de vocês se estendeu na vida de uma outra pessoa. O que mudou depois da maternidade? Se você pudesse definir o que mudou depois que você se tornou mãe na sua vida, na vida de vocês? Isso eu falo com bastante propriedade. Nós temos prioridades na vida, né? Todo mundo aqui tem as suas prioridades, tem a sua lista de prioridades. E realmente filho não era uma prioridade para mim, pelo menos há 7 anos atrás. E quando a Manuela surgiu, veio a possibilidade, eu senti muito frio na barriga, eu senti muito receio. E qual era o meu receio? Será que eu vou conseguir dar o suporte necessário para essa criança se tornar um adulto autônomo, uma adulta que vai seguir a sua própria vida, tenha autonomia, que possa ajudar a sociedade, que possa interagir com ela e ser útil, né, fazer o bem? Então essas dúvidas passavam muito na minha cabeça. Depois da vinda dela, eu realmente sou outra pessoa. Eu não me priorizava. Eu priorizava o meu trabalho. Depois da vinda dela, eu comecei a sentir, porque ela é muito alérgica, ela ainda tem TDAH, além do autismo, ela também tem o TDAH e ela é ligada no 320, né? É assim, tem que ter muito fôlego para acompanhá-la. E eu confesso para vocês que eu não tinha esse fôlego. E aí eu disse assim, não, agora eu vou me cuidar. Primeira coisa que eu fiz foi me matricular no SESI Esportes. Hoje eu faço atividade física no SESI, adoro, não falto, faço de tudo, procurei me cuidar. E daí eu me tornei corredora de rua. Hoje eu sou atleta, corredora de rua. E na primeira corrida do Orgulho Autista foi a minha corrida inaugural. Que legal. Então essa primeira parte foi uma mudança assim radical. Eu passei a me olhar, eu passei a me priorizar, porque eu penso assim, para que eu cuide dela, eu tenho que cuidar primeiro de mim, porque eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem de saúde, se eu não estiver com segurança alimentar, se eu não estiver com segurança financeira, como é que eu vou proporcionar isso para ela? Então esse foi o primeiro ponto, eu passei a canalizar as minhas prioridades, primeiro de me cuidar, que eu não tinha esse cuidado comigo, para que depois eu pudesse, então, oferecer para ela um bom cuidado. E daí eu tive mais fôlego para correr atrás dela, para acompanhar, para ir onde ela precisava ir. Então, essa foi a primeira mudança. A segunda mudança na minha vida é que eu comecei a botar limites no meu trabalho. Então, eu não tinha hora para chegar em casa, eu não tinha hora para comer, né? A Edna lembra bem, eu trabalhava com uma magistrada que era assim uma máquina para trabalhar, e eu acabei adquirindo esse trator, eu sou um trator para trabalhar. E aí eu comecei a puxar ré. Hoje eu trabalho no meu horário, cumpro a minha jornada, depois eu vou embora para casa ficar com a minha filha. Né? Eu tinha 2, 3 empregos, porque professor precisa ter vários para se manter, né? Fui saindo, fui largando, até que hoje eu estou de boa, estou tranquila, eu tenho tempo para mim, tenho tempo para ela. E a terceira mudança que houve é que eu me tornei uma leoa, né? Porque eu passei a ajudar a minha filha a ter esse escudo contra o preconceito, contra a discriminação, contra tudo isso. E hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça, igual a minha colega Edna, e eu integro uma comissão, inclusive, de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Então, isso me levou a ir para essa comissão exatamente para trabalhar essas discriminações, esses preconceitos que acontecem no local de trabalho para mães atípicas. E a quarta mudança, que eu posso dizer assim que foi uma das mais radicais, é que eu me tornei criança de novo, né? Fui sentar no chão para brincar com a minha filha, fui brincar de amarelinha, fui brincar de pular corda, fui ensiná-la a andar de bicicleta, fui aprender a andar de patins. Então eu fui fazer coisas que eu jamais imaginei voltar a fazer na minha vida, que foi viver a infância da minha filha. Então eu tive que voltar na minha infância, fazer uma catarse, buscar dentro de mim aquela pessoa que não existia
porque era uma pessoa estritamente voltada a uma carreira. E aí isso foi assim a principal mudança e a que mais me tira sorrisos, a que mais me emociona, aquilo que mais me deixa assim feliz, porque eu vim enxergar a vida de outro modo. E passou a ter mais sentido para mim o acordar, o dormir, o se aprontar, o tomar banho, o se alimentar, que antigamente era uma coisa prática, rotineira do dia a dia. Passou a ter mais sentido porque eu agora sou exemplo. Então, o meu comportamento vai dizer o dela. Então, eu passei a me policiar em determinadas condutas, que hoje eu já não tenho mais, como falar palavrão, falar mais alto, gritar. Foram coisas que eu tive que mudar, porque isso estava prejudicando o desenvolvimento dela. E aí, eu tive que fazer essa mudança. Então, foram esses pontos que eu coloquei, foram os que são determinantes. E hoje, realmente, eu sou uma outra pessoa. Que hoje bacana. Eu sou a mãe da Manuela. Que bacana. Existe um psicanalista carioca chamado Antônio Carlos Pereira. No livro O Adolescente em Desenvolvimento, ele diz que... Ele faz uma pergunta, na verdade, a um pai durante uma sessão, que ele diz assim: você está disposto a dar sua vida pelo seu filho? E o pai responde: sim, não pensou 2 vezes. Mas para que você possa dar sua vida pelo seu filho, você entende que você precisa cuidar de você primeiro? Vocês percebem, meninas, que muitas vezes a maternidade faz com que muitas vezes eu não sou pai ainda, mas me coloco nessa condição, faz com que o sujeito ele dedique toda a sua atenção, o seu tempo para viver uma vida pela aquela criança, por aquele adolescente, mas muitas vezes acaba negligenciando a si mesmo. E é muito interessante você dizer que depois que a tua filha chegou na tua vida, você entrou no SESI Esportes, foi para as corridas de rua, e tu fostes mudando toda a tua rotina, a tua dinâmica ali, pensando no bem-estar da tua filha, na longevidade que tu queres ter com ela. E aí eu pergunto para as meninas, vocês também têm feito isso? Esse processo de autocuidado, de autoanálise, pensando no bem-estar e na convivência com os filhos de vocês? Sim, com certeza. Quando eu me tornei mãe, e eu tive assim, as 2 situações, né? A minha filha de 23 anos, ela não tem nenhum tipo de deficiência, que se desenvolveu normalmente, e o Rafael, que a partir dos 5 anos veio com essa deficiência, que ele precisa de muito suporte, de muito apoio, precisa de muita ajuda. Então, a palavra assim que me vem à cabeça, a primeira palavra, é medo. Muito medo. Medo de muitas coisas. É medo de adoecer, medo de morrer, medo de não conseguir dar para ele o que ele precisa, é medo de não ser o suficiente para ele. Então, é medo de muitas coisas, né? A gente fica com medo de muitas coisas. E a gente começa a pensar como chega um momento que não dá para você ficar só no medo, que o medo ele te paralisa, né? O medo ele paralisa a gente, é impressionante. Então, tem que agir. E foi o que eu comecei a pensar, gente, eu preciso agir. E foi muito o que aconteceu quando o Rafael perdeu a visão, que ele teve o diagnóstico, a perda de visão é irreversível, não temos mais o que fazer. Nós passamos 3 anos, eu fui para o fundo do poço, numa depressão terrível. Enquanto eu estava no fundo do poço, o Rafael estava junto comigo. Foi quando eu tive, o Rafael precisa de mim bem. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir ajudar ele? Foi quando eu tive essa virada de chave. Eu me fechei, um estalo. Eu disse, poxa, ele já está sendo vítima pela perda da visão. E vai ser vítima agora pelo meu sofrimento, porque nós passamos, foi 3 anos, a gente se isolou do mundo. Eu me isolei, como ele era criança e ele precisava dos meus cuidados. E eu, como mãe, eu que tenho essa obrigação de cuidar, eu carreguei ele junto comigo para o fundo do poço. Eu disse, não é possível, a gente está vivo, eu estou viva, ele está vivo, a vida tem que continuar. Então, eu pensei, existem coisas na vida que a gente não pode mudar, não adianta. Eu tentei até onde eu pude. Eu parei minha vida, eu parei meu trabalho, a gente foi embora do estado, nós moramos 3 anos fora do estado, eu e ele. Parei tudo que eu pude fazer para tentar reverter, foi feito, mas chegou um momento que disse, não dá mais, então não adianta a gente ficar insistindo, né, em coisas que a gente vê que não vai para frente. Eu disse, não,
E aí eu entrei em depressão e enquanto eu estava no fundo do poço, o Rafael estava junto comigo. Eu disse, não é justo. Aí veio a virada de chave. Eu disse, levanta que tu precisa ajudar teu filho. Né? Hoje não dá. E chegou um momento que não deu mais. Eu disse, embora, filho. Foi quando eu peguei na mão dele e disse, embora. A gente vai enfrentar. Então, tem coisas que a gente não pode mudar. E a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem. E eu disse, a gente vai. Foi quando deu essa virada de chave na minha cabeça. Eu digo, eu preciso me cuidar. Eu preciso olhar um pouco para mim. Aquela frase de dentro do avião, né? Que eu digo, gente, eu achava um absurdo. Até então, para mim, você primeiro se coloca a máscara. Se tiver uma emergência, você primeiro coloca a máscara para depois você ajudar quem está do seu lado. Aquilo para mim, eu digo, não, isso é um absurdo. Claro que eu vou ajudar primeiro meu filho, depois eu vou me ajudar. Isso para mim não fazia sentido. Mas depois de viver essa situação, eu entendi que eu precisava também para me poder ajudar meu filho. Né? Porque eu senti na prática que eu não conseguia dar um passo adiante enquanto eu não conseguisse me ajudar e entender que precisava, mesmo doendo, chorando, arrasada, com luto, porque a gente vive aquele luto horroroso, né? Que até a gente entender que é um luto, eu nem entendia que era um luto que eu estava vivendo. Só porque eu? Só comigo, porque né? E eu sofria tanto, eu chorava tanto, eu digo, meu de Deus. viver na escuridão, né? O luto. De não poder mostrar luz. Exatamente. Aquele luto, eu não entendia que aquilo era um luto. É um luto legítimo. É um luto legítimo, só que eu fui entender só depois quando eu fui procurar ajuda. É aí que eu bati na porta do CAP, estava terminando a pandemia, o CAP estava voltando a funcionar, bati na porta do CAP, que eu fui entender, que eu fui procurar ajuda e que eu fui entender. Não, Vanessa, tu viveste um luto. Foi um luto que tu viveu, porque eu olhava, eu lembrava do meu filho do antes, depois, eu digo, como que eu estou sofrendo um luto de um filho que eu não perdi? Mas até então tinha perdido, porque o Rafael não era mais aquele mesmo Rafael, já era outra pessoa, né, com necessidades diferentes. E eu precisei ver tudo isso para me mudar. E a mesma coisa, não cuidava da minha vida. Enquanto eu estava no fundo do poço mesmo, alimentação muito ruim, eu vivia muito doente, com muita dor de cabeça, eu não conseguia fazer o mínimo que tinha que ser feito, eu não conseguia. Né? Fui para a medicação controlada, o que me limitou muito. E aí eu consegui olhar para mim também com mais carinho e até um certo momento eu disse, nossa, quanto eu estou sendo egoísta, estou olhando muito para mim, estou precisando me cuidar. E em um certo momento me incomodou, né, que eu percebi até que as pessoas ao nosso redor às vezes olham para a gente com... Penso que somos egoístas, né? Com esse a gente percebe, né, são coisas, são falas, são atitudes muito sutis, mas a gente sabe do que se trata, né, e eu digo, nossa, será que eu estou sendo egoísta de olhar e me cuidar? Mas eu percebi que eu precisava. Hoje em dia eu consigo correr com o Rafael. Eu pego o Rafael no sábado, eu vou para academia, eu digo, o primeiro passo, vou para academia. Quando eu saio da academia, eu vou em casa, pego o Rafael tem uma bicicleta. Ele disse, ele vai andar de bicicleta, ele vai sentir o que é o vento no rosto dele batendo. Eu corro com o Rafael, ele vai pedalando, e eu vou correndo. Antigamente eu não conseguia fazer isso, conseguia mal caminhar. Né? E só que eu precisei de todo um processo para me chegar aí. A gente vai chutar bola, eu consigo chutar bola. Então, tudo isso, até a minha questão psicológica de ter mais paciência, o meu autocuidado melhorou. Entendeu? Melhorou minha autoestima, melhorou o meu jeito de lidar com tudo isso, até mesmo de enfrentar as dificuldades que são muito grandes, os desafios são muito grandes diário. Então, a maternidade com o Rafael, com essa a situação, né, da deficiência, de eu sentir que eu preciso muito, né, ser muito para ele. Eu sou os olhos dele, então eu preciso estar muito forte em todos os sentidos para ele. Psicologicamente, fisicamente, entendeu? Então eu mas foi na porrada mesmo, no empurrão mesmo, vai que não dá para ficar. Enquanto eu estava lá no fundo, ele estava junto comigo. Eu digo, não pode, não dá, não pode. É interessante como a gente percebe o propósito dos filhos na nossa vida, né? Que às vezes, talvez, sem eles, a gente não tivesse essa virada de chave. Não teria.
não teria essa virada de chave. Então, a necessidade dele de ser muito grande também trouxe para mim essa necessidade dessa mudança muito grande na minha vida, que foi uma mudança radical. De 2 anos para cá, a Vanessa completamente diferente, né? E assim, e falando de medo, o meu medo era tão grande, eu era uma pessoa tão medrosa. Quando o Rafael voltou para a vida escolar, porque ele precisou sair completamente do contato escolar, de tudo, para fazer o tratamento dele. Ele passou por muitas cirurgias, então ele teve muitas intercorrências, então ele precisou sair completamente, né, desse contato escolar. E quando ele retornou, eu fiquei muito medo. Aqui, quem é mais antigo aqui sabe que eu passei 1 ano esperando o Rafael na lanchonete, a tarde inteirinha. Eu ficava sentada na lanchonete a tarde inteirinha esperando ele. Porque eu falei para ele, meu filho, você tá com medo? Ele disse, tô. Eu disse, eu tô também. Eu tô também, eu sei. Eu disse, eu vou com você para a escola e eu só vou sair da escola quando você me disser, mãe, pode ir que eu tô seguro. E assim eu fiz por 1 ano. Por 1 ano eu passei todas as tardes sentada naquela lanchonete esperando ele. A tarde todinha. Né, até eu senti que ele estava seguro, mas ele me falou que ele estava seguro. Mãe, você pode ir. Tanto quando eu comecei a deixar a mãe, você pode ir. Foi quando eu comecei a retomar a minha vida, a trabalho, a me cuidar, entendeu? Mas a palavra medo foi uma palavra que me acompanhou durante muito tempo. Hoje eu me sinto muito mais segura para tudo. Para trabalhar, para cuidar de mim, para deixar ele na escola e voltar tranquila e trabalhar tranquila. É muito importante todo esse movimento, né? E é isso. E eu vou falar para vocês uma coisa. Isso não termina quando é adolescente. Eu tenho uma filha adulta, atípica também, dona de si. E a preocupação da gente é constante, né? Eu sempre lembro que as mães, elas são ditas como leoas, mas eu trago para mim como leoa, não naquele sentido da raiva, da fúria, e sim de proteção. Sim. Né? Antes de eu ser mãe, eu sou filha, né? E os nossos filhos, quando estão adultos, eles vão continuar sendo os nossos filhos e a gente sempre vai ter aquele cuidado, né? É natural a gente proteger quem a gente ama. Imagine um filho, saiu da gente ou a gente adotou de coração. Porque eu também tenho outros amores que não saíram de mim, mas tenho como filhos, né? E eu me preocupo também com o futuro dos meus filhos do coração e quando eu não estiver aqui, né? Mas isso a vida vai nos ensinando. Quando foi a minha vez, eu me perguntei muito, por que eu, né? Aí eu fui um pouco da Bíblia, da imperfeição, da natureza, mas mesmo assim a gente não consegue entender, né? Eu ficava perguntando, nossa, tem tanta mãe aí que não quer ter seu filho e vai e maltrata. Sim, né? Então, como eu quero falar para vocês, não necessariamente ele precisa nascer da gente pra gente amar, né? Mas o amor de mãe, eu acho que foi a Camila que falou, não tem palavras. Não existem palavras, talvez nem um gesto. Todo dia a gente tem que se renovar para dizer, eu estou pronta para ser mãe, parceira, amiga, tudo. A Camila trouxe na fala dela que a tua jornada praticamente é solitária, né, Camila? É só você e você pelo seu filho, né? E muitas vezes a jornada de mamãe, ela é solitária. Pouquíssimas vezes você vê alguém tendo a compaixão, a maturidade para estar ali, para acompanhar, porque ser mãe já é difícil, ainda mais de uma criança neurodivergente, onde tudo muda, você vai vivenciar muitos lutos, você idealiza uma criança, para um dado momento aquela criança não ser conforme você imaginou. E eu queria saber de vocês, meninas, durante a trajetória de vocês, se sentiram julgadas, incompreendidas, não sentiram que não tinham um apoio suficiente para lidar com esse processo da maternidade? E como é que vocês superaram isso? Queria ouvir da Camila, como é que foi para ela esse momento? Eu já me senti muito julgada, né? Porque eu não concluí meu ensino superior, né? Parei no 7º semestre de odonto. Então,
das perguntas, N perguntas que eu recebi foi assim, poxa, por que tu não volta, né? Falta tão pouco para te concluir teu ensino superior e isso e aquilo e as perguntas, porque todo mundo quer saber, né? Mas a nossa vida muda realmente, completamente, depois que tu tem um filho. Não tô falando só da maternidade atípica. Quando você tem um filho típico também, muda. Mas a maternidade atípica te traz uns desafios muito grandes, né? Que tu não Antes mesmo do laudo fechado do Guilherme, né? Eu tentei voltar, né? Não, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso ter, né, minha formação. E por muitas das perguntas que eu fazia para mim, meu Deus, a gente é várias coisas, né? Você é a sua profissão, você é a mãe, você é a filha, você é a esposa, E aí eu fiquei, uma vez eu sozinha chorando, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou só mãe, eu deixei tudo para trás. Eu deixei a minha vida toda para trás por causa do meu filho. Porque a gente passa, às vezes, a tarde toda, como ela falou. Eu me vi muito nela, né? Eu passava a tarde toda, semana toda com ele numa clínica. E eu não tinha coragem de arredar meu pé de lá. Às vezes tu passa 2, 3, 4 horas sentada num banco esperando teu filho. E por quantos e quantos dias tu vai esperar seu filho ali? E tu precisa ter muita força de vontade, né? Pra ti, não, eu preciso, assim, ser alguém, eu preciso me levantar, eu preciso me sacudir, né? Porque o meu filho precisa de mim, né? Então, às vezes as pessoas não enxergam a gente, né? A gente só é aquela mãe que fica sentada num banco esperando os nossos filhos, enquanto as outras mães típicas estão por aí, assim, se divertindo com seus filhos, e a gente faz de tudo para desenvolver, né, os nossos filhos. Então, para eu chegar hoje aqui e estar sentada assim tranquilamente aqui, né, foi muita luta mesmo. Primeiramente que eu só consegui ter essa decisão de matricular meu filho aqui no SESI porque a minha irmã trabalha aqui. Então foi mais uma calmaria pro meu coração. Não, dessa vez vai dar certo porque a minha irmã trabalha aqui no SESI, né? Lá no SESI Esporte. Então, qualquer coisa eu sei que ela vai estar ali do lado. Então, o meu coração ficou mais tranquilo. Mas mesmo assim, logo no início das aulas, passei uma semana aqui no Santa Lúcia. Meu Deus, qualquer hora vai... Qualquer hora vai... Eu tô aqui. Qualquer hora meu telefone vai tocar. Tô perto. Aquilo assim... A gente consegue... Se tiver várias crianças falando de toda, a gente consegue distinguir a voz dos nossos filhos. Quando eu fui mãe, eu disse, mãe, eu tinha um sono pesado. Como que eu vou acordar quando essa criança chorar? Ela disse, você vai saber. Só do torcer, eu já estava lá. E a gente presenciou muito essa tua angústia, ia lá, voltava aqui. E hoje eu posso te dizer que o Guilherme ele está bem inserido. As crianças aqui, os nossos alunos, eles têm total afeto por todos os nossos alunos, né? E eu acredito que isso é a nossa metodologia aqui da escola, né? Não basta só estar inserido, é ser incluído também. E assim, né? Só mais um pouquinho. Assim, né? Como você falou, não é só eu, na verdade, eu tenho uma rede de apoio, não é só eu, na verdade. Eu e as minhas irmãs, né? Mas é só eu e elas. Então, depois que eu comecei a me sentir segura aqui, com a escola toda, né? A minha irmã, aí vinha aqui na frente da sala e ficava olhando. Eu falei, olha, tem que parar de fazer isso, porque eu já parei. Eu já tô segura, não precisa ficar indo lá na porta dele, não, pra ver se ele tá bem, né? Eu tenho uma amiga também que acompanha a minha gestação, ela também tava grávida junto comigo. E eles têm 3 meses de diferença e estudam na mesma salinha do Guilherme, né? Ela fala, mãe, às vezes a tia Bruna fica lá
porta da sala, só querendo olhar o Guilherme, sabe? E ela fica lá. Mas é muito, assim, é bom se sentir que nossos filhos estão num lugar seguro, apesar, assim, né, que a gente sabe que o mundo... Calma o coração da gente, né? Que o mundo, nem todo lugar, assim, a gente tem esse... como eu posso falar? Esse acolhimento com os nossos filhos. Nem todo lugar a gente consegue se sentir segura, com o coração tranquilo. Eu sempre digo, a gente não quer que aceite, a gente quer que respeite. Sim, com certeza. Eu vou falar pra vocês, meninas, o que mais, assim, deixa a gente de coração apertado é aquele olhar preconceituoso. Nossa, o que que tem? O que que a pessoa tem? É o olhar, a fala... elas nos machucam, mas o olhar, ele é marcante pra gente, né? As pessoas, o que falta, muito se fala de empatia, mas muito não sabe de fato o que é ter empatia, né? A sociedade, ela nos... Na verdade, a sociedade, ela tem um padrão. Tudo que você foge ao padrão, você é visto com outros olhos, né? E cabe a gente, mãe, família, estar preparado para saber como lidar. Não é ser agressivo, mas sim fazer valer que a pessoa, assim, ela é igual a todo mundo. Claro que todos nós seres humanos, nós temos as nossas particularidades, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, todos nós somos diferentes. Vamos pegar a nossa impressão digital. Somos iguais? Não, nós temos outras vivências, nenhuma, né? Mas o que nos machuca muito, como família, como mãe, são os olhares preconceituosos, né? Isso nos deixa... Dói muito. Eu tenho mais essa situação com relação ao Rafael, né? A questão da deficiência visual. E o Rafael, ele precisou fazer um tratamento extremamente agressivo com corticoide, né? Então, o Rafael ficou com um volume de corpo muito grande. E o Rafael, muita gente olha para ele com um olhar extremamente preconceituoso. Eu lembro, em Belo Horizonte, eu estava indo com ele, ele já foi muito rápido. Ele precisou fazer uma pulsoterapia quando a gente chegou para controlar a inflamação dos olhos. Foi muito rápido. O volume, o inchaço foi muito grande. Hoje ele está muito desinchado. Vê o volume ele muito grande, mas ele ficou tão inchado que ele ficou só com risquinho no olho. Eu estava indo com ele, tá? Só nós dois, eu estava indo com ele à farmácia comprar o dito corticoide. E eu passei, tinha duas senhoras num bar, né, sentada na beira da calçada, e quando olharam para ele, uma delas falou: "Nossa, olha essa criança obesa". Eu estava indo para a farmácia comprar o corticoide dele, para o tratamento dele. Então dói demais, dói. Quando eu vou no supermercado, tem pessoas olhando para ele, a gente percebe. E a gente, pelo olhar, né, tem muitas coisas que não precisam ser faladas para ser ditas, e a gente percebe no olhar das pessoas. Eu ainda carrego mais essa dor, que ainda tem mais isso, esse olhar julgador, toda a dificuldade dele ter vindo, ou até outras crianças olham para ele, nossa, entendeu? Então é muito doído. Esse olhar julgador dói, destrói a gente diariamente, né? Como ele não consegue enxergar, ele não percebe. Ainda bem que ele não vê, porque se ele visse esse olhar, ia doer muito nele. Ia doer porque dói demais ver isso. Sim. É. E meninas, e pra gente encerrar esse nosso bate-papo com muita dor no meu coração, poderia passar a noite inteira ouvindo vocês. Qual mensagem vocês deixam para as mães, daquelas que vocês hoje... O que vocês gostariam de dizer para as mães que nos ouvirão, para as mães que aqui estão? Qual mensagem vocês deixam para elas? Olha, vai deixar para mim mesmo essa missão, vamos lá. Porque assim, eu particularmente, digamos, num jeito muito bruto de falar, eu me sinto privilegiada, porque a questão da minha filha, a neurodivergência da minha filha não é incapacitante, ela tem os desafios dela, mas que ela não vai precisar tanto de um apoio ou de um tratamento mais quanto o dos filhos de vocês. E eu entendo. E eu, assim, quando eu ouço cada um, eu mesmo estava aqui já lacrimando, porque eu fico entendendo o ponto de cada um e fico pensando, gente, será que eu ia conseguir, sabe, passar pelas situações e não responder, ou não cair, ou não... Eu mesma, lá atrás, quando meu filho tinha uns 2 anos, foi quando eu fui diagnosticada pela primeira vez com depressão, e o que não me deixou cair foi exatamente ele. Eu só tinha o Arthur. E eu dizia, se eu desistir,
quem vai dar de comer para ele? Porque foi um período que eu passei separada do pai dele. E como é que esse menino vai comer? E como é que esse menino vai, sabe? E aí tá. Fomos, depois voltamos eu e o pai dele, viemos para cá. Eu não sou daqui, nós somos de Belém. A gente tem 17 anos que a gente está aqui. Enfim, e eu só vivia para eles. E eu só vivia para eles. Eu só fazia tudo para eles. Eu não tinha nada para mim. Até que chegou um momento onde eu ainda dentro do meu casamento eu olhei e disse assim, peraí, se eu continuar desse jeito, qual é o exemplo que eu vou estar passando para eles? E foi quando eu comecei a cuidar de mim. Porque aí eu vi, e naquela época eu já tinha o Arthur, ele já dizia para mim, mãe, a senhora é um exemplo para mim, ele sempre foi um menino muito consciente, ele é politicamente consciente, ele é militante, ele é um monte de coisa que faz eu ficar preocupada quando eu tô aqui. Meu filho, pelo amor de Deus, tu não vai levar uma cacetetada na cabeça, tu não vai levar um spray de pimenta na cara, por favor, foge dessas coisas que te ponham em risco, mas eu não posso evitar, ele tem 20 anos, né, ele vai viver o que ele tem que viver. Eu disse, o maior exemplo que eu posso dar para eles é me cuidar, porque quando eles verem o exemplo... Aí, eu realmente acredito mais ainda hoje de que é o exemplo que arrasta. Não há nada do que eu falar para eles não vão ouvir. Ele não vai entrar por aqui, vai sair por aqui. O mundo realmente parece mais divertido para eles e vai ser muitas vezes o contrário do que a gente diz. Lógico que nós temos o nosso papel de mãe, nós temos os limites a colocar, etc. Mas quando a gente se coloca mesmo como prioridade, quando a gente entende que não é um egoísmo, que a gente pode se colocar como prioridade, que a gente tem que cuidar da gente, esse exemplo vai arrastar. Você não vai precisar fazer muito mais coisa, você não vai precisar falar, bater boca, nada. É o teu exemplo, é aquilo que o filho vê todo dia na tua casa. Poxa, minha mãe, ela é isso, ela faz isso, ele vai pegar esse exemplo, por mais que não seja do jeito que às vezes, ele tem que fazer igual a mim, não, ele tem que pegar a base daquele ensinamento bacana, daquela ética, e vai levar com ele, sabe? Eu particularmente, eu entrei numa jornada de cuidar de mim, quando eu decidi que eu ia começar a cuidar de mim, isso tem uns 4 anos, 3 anos por aí, e tem um ano em que eu realmente entrei no disse, eu vou olhar para mim, vou cuidar de mim. Tanto que eu era obesa, eu tive uma perda de mais de 30 quilos e tal, passei a cuidar da minha saúde, passei a me olhar, eu faço terapia, então, desde quando eu fui diagnosticada, e aí hoje em dia eu já estou num processo mais de sair, né? Eu já estou mais para a alta e tal, me olhando com uma autoestima, com uma autoconsciência que eu não tinha, eu tenho 48 anos, então eu levei 45 anos para olhar para mim e dizer, se eu não for por mim, os meus filhos não vão ficar bem. E hoje, a minha filha, que sempre foi a sedentária, está indo para a academia comigo. Ela olhou um dia e disse assim, mãe, eu vou para a academia com a senhora. E aí eu até brinquei, eu digo, pronto, agora deu. Eu não posso mais faltar à academia, porque eu tô lá, eu tô cansada. A semana retrasada eu tava, gente, eu tô cansada, não vou, filha. Ela, oi? Bora, mãe, eu quero ir para a academia. Aí lá vou eu, né? Me levantei e fui para o meu treino. Então, assim, o resumo. A gente tem que se priorizar sim, a gente tem que se olhar assim, não é egoísmo. Escreve isso numa folha de papel e cola em todos os locais possíveis da tua casa, para te olhar, porque a gente vai olhar e dizer, eu não vou fazer isso. Não, você está fazendo por ele também, por ele, por ela, você está fazendo pelos seus filhos, cuidando de você está fazendo por eles. Nem que seja para você poder acompanhar eles por mais tempo, né? Porque essa preocupação que a gente tem de, e se eu for embora agora, o que vai ser do meu filho? Então, eu quero ter mais tempo para prepará-los para estar num mundo onde eu não vou mais estar. Isso é inevitável, né? Então, a gente tem que cuidar da gente, sim, olhar para a gente, sim. Às vezes, se não tiver ninguém do teu lado para te dizer, vai, cuida de ti, respira fundo, olha o que tu escreveu. Escreve agora no papel e coloca lá na tua parede. Eu tenho que cuidar de mim, pelos meus filhos, porque se não tiver mais ninguém para dizer, tu vai olhar esse papel e tu vai lembrar que é por eles. E aí você vai fazer por você. E aí, a partir daí, tudo muda. Perfeito. Eu deixo como mensagem, para mim, filhos são propósitos. É a mão de Deus dizendo para você, é esse o filho certo para você. E você é a mãe certa para esse filho ou para essa filha. Independente de todas as dificuldades que eles terão, nós vamos passar junto. E que eles fiquem preparados para a vida, para que quando nós não estivermos mais aqui, eles consigam superar por si sós e consigam seguir as suas vidas e também formar as suas famílias, escolher as suas profissões,
Eu acho que esse é o grande propósito de ser mãe, né? Então, é essa mensagem assim, que eu deixo. Mãe, se cuide, cuide de si para poder cuidar dos outros e especialmente da sua prole. E lembre-se sempre, eles são bênçãos. Eles são bênçãos derramadas sobre nós, que também somos seres abençoados, porque demos à luz ou acolhemos no coração como se nossos filhos fossem, né? E que esse propósito seja o propósito do exemplo, do se cuidar, do viver intensamente, ser feliz, porque o filho quer que a gente seja feliz, né? A nossa felicidade também será a felicidade dos nossos filhos, e que as angústias, os momentos de dificuldade, as agonias, que elas sejam momentos passageiros na sua vida e que viva mais feliz. Seja sempre feliz para que os seus filhos também fiquem felizes com a sua felicidade. Perfeito. Bom, a mensagem que eu deixo, né, como mãe, que tá com medo, vai com medo mesmo. Tá cansada, vai cansada mesmo. E vai enfrentando, um dia a mais, um dia a menos, né? E o que eu sempre digo, que eu coloquei na minha cabeça, que eu já falei, tem coisas que a gente não pode mudar, então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Ir para frente, seguir, se olhar, se cuidar. Não é egoísmo, eu estou entendendo isso, às vezes eu ainda me incomodo com o olhar de algumas pessoas, alguns julgamentos que ainda chegam, até de familiares, né? Mas vamos para frente, para trás não dá para andar, né? Parado não dá para ficar, né? Tudo em prol deles. Eu fico, cara, o Rafael estando feliz, para mim é a minha felicidade. E é essa mensagem que eu deixo. Vamos para frente, né? Segurando na mão, uma da outra, se apoiando, né? Que eu acho muito importante. O apoio, ele é muito importante. Não tem como. Sozinha também a gente não vai muito longe, né? E, assim, ter profissionais capacitados que também acreditem, né? E queiram enfrentar esses desafios que não são fáceis. Eu como mãe, eu acho muito difícil. Para mim tem sido difícil, eu imagino para profissional, né? Pegar até a situação no caso do Rafael, que é muito difícil, é muito limitante. A gente tem muita limitação de muita coisa, de material, de conhecimento. Mas não adianta. Tem que ir para frente, com medo, sem medo, do jeito que tiver. E é isso. Camila? Tá bom. Vai. Dá uma palavrinha aqui, meninas. Eu tenho a certeza que todas as experiências, as histórias que vocês contaram aqui pra gente hoje, ela nos motiva cada vez mais a estar presente na vida dos nossos filhos, né? Porque ser mãe é isso, é proteger, é lutar, né? E preparar eles para a vida em todos os aspectos. Isso é ser mãe. Eu saio daqui ainda mais, eu falo para vocês, eu sou uma super mãe também. Sempre eu tô sorrindo, às vezes eu tô para baixo, mas eu sei que eu preciso estar erguida, porque eu tenho uma pessoa que também está ao meu lado. Mãe, é isso. Uma de vocês falava assim, às vezes a gente vem da base, né? Às vezes a gente não pode ter tido uma boa base lá, mas a gente pode construir a nossa base, né? A gente, quando tem filho, a gente é uma nova família, né? E a gente traz sempre para si as melhores coisas. Não que o que aconteceu de errado, eu costumo falar, a gente não aprende acertando, a gente só aprende errando. Quando você falou e sempre seguir em frente, eu já penso assim, às vezes quando eu tô num caminho, eu dou um passinho para trás e pego um outro caminho. Ah, você regrediu? Não regredi. Eu só dei um passo e peguei um outro caminho, né? A vida é isso. A gente vai dos caminhos e aquele que a gente se encaixa, a gente está lá, tá? Então, obrigada por vocês estarem presentes hoje aqui com a gente. Foi gratificante, né? Eu acredito que todos nós, a gente aprendeu mais e mais. Eu não gosto de dizer um pouco. Pouco é pouco. Pouco, essa palavra é muito limitante. A gente aprendeu ainda mais com vocês. E é isso, um abraço em vocês, tá? Sintam-se acolhidos sempre por nós. E agora eu vou passar a bola pro Caio. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje foi uma das tardes mais enriquecedoras da minha vida, que são coisas que eu vou levar
pro resto da minha vida. E em nome da escola eu agradeço a presença de vocês. A gente tá com umas lembrancinhas aqui para poder entregar para vocês. Os recebidos de hoje. Senhora Marcione, você me ajuda aqui? Posso sim. É verdade. Tá vendo? Recebidos. Que esse momento possa se repetir no Sônia, futuro. Edna, Camila, Vanessa, vocês moram aqui com a gente, tá? E é isso, experiências e experiências. Também né? sou professor, esse estojo aqui daqui a pouco tá cheio. Já tem uma finalidade, né? Muito bem. Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado, meninos do Lazuli. Vocês arrasaram. E muito obrigado mesmo. Boa noite a todas. Bora dar as mãos, meninas. Aqui. Ninguém larga a mão de ninguém. Não, ninguém larga. Uhul!